Bom, quando crianças, nós somos educados a deixar de ser bobo. Para de bobagem, deixa de ser bobo. Ninguém nunca chegou para vocês e falou, seja bobo. Mas hoje, nós vamos falar para vocês que vale a pena ser bobo. Se vocês não gostaram da palavra, a gente pode falar em hebraico. Shoté. Nós vamos estudar algo bastante interessante que mostra que de vez em quando, ou talvez mais do que de vez em quando, nós precisamos sair um pouco da caixa, sair um pouco do quadrado. Eu queria trazer para vocês uma história no Talmud que prova esse ponto. A história atrás de um grande sábio chamado Rav Shmuel bar Yitzchak. E ele tinha um costume, quando a gente fala de um grande sábio do Talmud, nós estamos falando de um gênio, de uma pessoa muito respeitada, alguém que o nome dele consta lá como um sábio do Talmud, não é qualquer um. Mas ele se comportava como um bobo em certas ocasiões. Quando chegava a mitzvah de Lesameach Hatan Vekala, a mitzvah de alegrar noivos, quando ele ia para um casamento, ele perdia a compostura, vamos falar assim. Ele ficava dançando igual uma criança, como se fosse que não existe nenhuma regra para alguém já maduro, respeitado. Ele mexia os braços, pulava, pegava e fazia malabarismo. Os colegas dele chamaram ele no canto e falaram, Rabino, você está envergonhando aqui nosso grupo, estão achando que é assim que se comporta. Você não é mais um adolescente, você tem que se colocar no seu lugar. E esse rabino fez o que indicam nossos sábios, quando você sabe que você não vai ser escutado, é melhor ficar quieto. Ele continuou com a sua conduta, não discutiu. Quando foi a hora do enterro dele, de repente surgiu uma coluna de fogo e ninguém conseguia se aproximar do caixão dele. E aí todos os colegas que até então criticavam ele, tinham vergonha do comportamento dele, falaram, foi bom o velhinho ser choté, ser bobo. A bobeira, a bobagem dele valeu a pena. Olha só que nível espiritual ele alcançou. Agora nem nós conseguimos chegar perto do caixão dele, mostrando o nível que a alma dele conseguiu atingir. E eles sabiam exatamente qual era o mérito. O mérito era ser bobo. Primeira história. Segunda história. O rei Davi tem toda uma história, depois aconselho consultar o Tanakh para conhecer a história toda, que a arca sagrada foi capturada pelos palestinos, não, pelos Filistim. Filisteus. Os palestinos gostaram desse nome para falar que eles são descendentes dos filisteus, mas não tem nada a ver. Não, dizem que é daí que surgiu esse nome. Eles criaram. Mas, caso à parte. Uma história longa, muitos anos, até que depois de muito tempo, o Aron, a arca sagrada, ela volta para Jerusalém, está chegando perto de Jerusalém. O rei Davi fica sabendo. E o rei Davi, ele sai de encontro, ele começa a dançar novamente de uma forma descontrolada. Nós estamos falando do rei de Israel. O rei Davi, respeitado, ele está dançando na rua como um tolo. A esposa dele, Michal, ela vê pela janela e, como uma boa esposa, tenta enquadrar o marido. E ela chama a atenção, não tem jeito, não tem como mandar um WhatsApp, ela grita da janela e fala que isso? Você, rei Davi, está se comportando dessa forma? Calma, você tem que acalmar, um pouco de autocontrole. O rei Davi fala, desculpa, mas você não entendeu. Eu não estou pulando carnaval. Eu estou dançando a alegria de Deus. Deus está feliz. O povo judeu está feliz, eu estou feliz. A Torá está voltando, a arca sagrada está voltando. Tem até
toda uma questão nesse diálogo que o rei Davi, ele meio que explica para ela, ou chama a atenção dela, falando que ela é Michal Bat Shaul, você é filha de Shaul. Quem foi Shaul? Shaul foi aquele que perdeu o reinado dele por ser muito dentro do box, muito dentro do quadrado da caixa. Ele não conseguiu obedecer de uma forma pura. Às vezes, para obedecer, você tem que ter um pouco de submissão. A gente vai falar mais sobre isso hoje, mas o Shaul, ele perdeu o reinado dele porque Deus falou uma coisa, ele quis ser mais inteligente. Então, a maçã não caia longe da árvore. Michal era também com essa visão. Você tem que ser uma pessoa fria e calculista. Você é um rei, você fica no trono e todo mundo vem te respeitar. E o rei Davi vem nos mostrar que perante Deus não tem todas essas regras. Pelo contrário. Parecido com Simchat Torah. Simchat Torah, a gente está dançando a alegria de Deus. Então, todo mundo dança. Independente do seu conhecimento, o nível, a hierarquia, etc. Terceiro exemplo, que na verdade os exemplos são inúmeros, o Tanakh, quando ele fala de um profeta, como ele chama o profeta? Qual é o apelido do profeta no Tanakh? Não, Davi é o nome, o apelido. Meshugá, quem fala hebraico? Meshugá, maluco. Badu Abba Meshugá, Zé, o que está vendo? Por que ele é chamado de maluco? Porque ele se comportava igual um maluco durante a profecia. A energia divina é tão forte que a pessoa, na sua sã consciência, não consegue estar falando com Deus, ou Deus está falando com ele. Ele sai dos parâmetros normais. Essa é a grande pergunta, quem é normal? Todo mundo acha que ele é o normal e os outros são os estranhos. Mas, de qualquer forma, o profeta, ele saía totalmente do nível da normalidade comum, e ele fazia movimentos estranhos. Era uma cena não muito normal, justamente porque o corpo dele, a pessoa dele não conseguia aguentar. O único que conseguia, de uma forma tranquila, falar com Deus era Moshe Rabbeinu. Fora ele, todos os outros não conseguiam ficar de pé enquanto falavam com Deus. Então eles caíam no chão, era no sonho, etc. Então nós vamos aprender hoje o que é chamado Shtut de Kedushá, a bobeira sagrada. Então, quando falaram para vocês quando criança, deixa de bobagem, deixa de ser bobo, isso está aqui, aparentemente, era uma indicação que tem que amadurecer. Tem que ter mente, controla coração. Porque uma criança é muito movida pela emoção, às vezes ela toma atitudes e tem um comportamento imaturo. Então, deixar de ser bobo é positivo. Nós vamos ver que às vezes, ser muito certinho não vai ser bom. Então, o primeiro ponto que nós vimos é que existe um Shtut de Kedushá, existe uma bobeira sagrada. Não só que ela é indicada, ela é sagrada. E agora, principalmente, a realidade que nós vivemos cada vez mais, onde o mundo está maluco, onde se perderam as regras da normalidade no sentido negativo, nós precisamos agora contrabalancear isso, tendo uma loucura, tendo uma bobagem positiva. Então, quando alguém vai para um extremo, para você combater isso, você precisa ir para outro extremo. Como diz o Maimônides, quando eu estou errado, mas ao extremo, eu preciso agora ir totalmente para o outro lado, para poder depois chegar no caminho do meio. Então, quando eu sinto que eu ou o mundo está vivendo um shtut, uma falta de racionalidade, mas para o lado negativo, então, porque quando você desvia do caminho, você pode ir para baixo ou para cima, nesse caso. Então, você podia ter algo abaixo do intelecto, e agora nós vamos aprender o que se chama algo suprarracional, acima da lógica. Se nós ficarmos apenas trabalhando dentro da normalidade, se vem um inimigo, o inimigo eu chamo, vem uma afronta fora do racional, eu não vou conseguir controlar.
Eu quero contar para vocês hoje uma história, um pouco pesada, mas é uma história pesada, mas é uma história real. Eu acho que é importante também mostrar o lado real das pessoas. Então, as pessoas gostam de encobrir o que acontece. Às vezes é melhor falar o que acontece para saber que todo mundo passa por testes e tentações, e todo mundo passa porque é chamado o Shtut de Klipa, a bobagem, o espírito de bobeira. Como diz os nossos sábios, Ein Adam over haverá, ela imken ichnas bo ruach shtut. A pessoa só vai transgredir a vontade de Deus se entrou nele o shtut, a bobeira negativa. Olha só, não existe, o Talmud fala, nossos sábios dizem, não existe uma pessoa na sua sã consciência fazer algo contra Deus. Não existe. Se ele faz, é porque ele está bobo. Ele está fora do foco. Ele não está concentrado. Essa história eu escutei. Tem um autor, ele usa o nome fictício, como chama? Nome artístico de Ari Schmidt. E ele tem um dom de escrita, ele gosta de escrever histórias, e principalmente histórias do Rebbe. Então ele sempre procura histórias diferentes, não conhecidas. Ele conta a seguinte história, que uma vez ele mora em Israel, ele estava em Bnei Brak, cidade bem religiosa, e ele foi no final do Shabat, na Seudah Shlishit, a última refeição, para a sinagoga do Rebbe de Vizhnitz, uma grande sinagoga, muitos Hassidim, muitos alunos. E bem quando ele estava lá, ele é um Hassid Chabad, e bem quando ele estava lá, não sei se por ele ou por algum motivo, o Rebbe resolveu contar uma história do Rebbe de Lubavitch durante aquele Seudah Shlishit. E a história é a seguinte: ele falou que a história que ele queria contar tem a ver com a Parashá daquela semana. Naquela semana, a Parashá Vayeshev, eles estavam, a Torá conta sobre o teste que Yosef passou com a esposa de Potifar. Então, só recordando, Yosef ele era um escravo, um servo na casa de Potifar. Ele era uma pessoa muito bonita. Isso também refletia seu lado espiritual muito elevado, Yosef Atzadik. E a esposa de Potifar tentou fazer ele desviar do caminho. Então, ela fez todo um plano. E resumindo a história, chegou um dia que só estava em casa ele e ela. E está escrito, tem uma divergência ou duas formas de se enxergar, se Yosef ele estava pronto para passar no teste ou não estava pronto para passar no teste. Então tem uma opinião que diz que ele sabia exatamente o que ela queria e ele continuou lá em casa e ele já tinha, vamos chamar assim, cedido à vontade dela e também se tornou a vontade dele. Um jovem, sozinho, sem pais, vendido pelos irmãos numa terra estranha, um lugar imoral, o Egito. Então, aparentemente, apesar de ele ter tido toda a educação do pai e sabia que isso aqui era uma coisa proibida, era uma mulher casada, Yosef estava prestes a pecar, e está escrito Ra'ad yuknosh el aviv. Está escrito que ele viu, de repente, a face do pai dele. Está escrito que ele viu na janela, tem toda algo profundo nisso, ele viu na janela a face do pai dele, e de repente ele lembrou quem ele era, e ele fugiu. Certo? Essa é a história que está na Parashá, e o Rebbe de Vizhnitz falou, então quero contar uma história relacionada a isso. E lá ele fala que essa frase que nós falamos, que Ein Adam over haverá, a pessoa só vai falhar se entrou dentro dele um Ruach Shtut. Ele fala que Shtut é a nossa missão. É dito que o templo, o Mishkan, o templo móvel, ele foi construído de Atzei Shittim. Ele foi construído de madeira de acácia, em hebraico Shittim. Então a mesma raiz de Shtut é Shittim. Então o que quer dizer Shtut? Shtut significa Shitá, citar, desvio. Agora existe o desvio para o lado certo, ou para um lado melhor, ou para um lado pior.
para contrabalancear o desvio negativo, foi criado o templo móvel, que era o Mishkan, feito de madeira de acácia, que é a Tzeichitim, para contrabalancear esse Shtut. E aí um detalhe importante que ele lembrou, da onde que os judeus tinham madeira de acácia no meio do deserto. Dito que 200 anos antes, ou mais de 200 anos antes, o patriarca Yaakov, plantou essas madeiras, porque ele sabia que o povo ia sair do Egito e sabia que ia precisar isso no deserto. Então, essa introdução é importante para a gente depois entender o que está por trás da mensagem para a nossa vida. Mas voltando para a história. O Rebbe de Vishnitz, ele está falando para os seus Hassidim. Ele fala, na década de 80, no início da década de 80, eu fui para os Estados Unidos, ele provavelmente para arrecadar fundos para Yeshiva, para a sinagoga, etc. E ele foi parar na Califórnia. E ele foi hospedado por um Yehudi, uma pessoa que era considerado um dos homens mais ricos da comunidade, uma pessoa muito bem de vida, uma casa linda. E esse homem, conversando com o Rebbe de Vishnitz, perguntou do cronograma dele e ele falou: eu vou fazer uma escala na volta em Nova York porque eu quero me encontrar com o Rebbe de Lubavitch. E aí esse homem falou: vai se encontrar com o Rebbe? Com o Rebbe você tem que tomar cuidado. Ele sabe o que acontece com você a milhares de quilômetros, inclusive o que acontece no teu quarto. E aí o Rebbe viu que tinha alguma coisa interessante aí e falou: você pode me contar? Ele meio que se arrependeu do que ele falou, mas agora já era tarde demais. Aí o Rebbe falou: você pode me contar por que você está falando isso? Falou: tá bom, eu vou te contar. Não sei se ele pediu para não contar para ninguém, mas a história se propagou. Provavelmente não, porque se o Rebbe contou em público, quer dizer que ele deu permissão. Obviamente que sem o nome da pessoa. E aí ele contou o seguinte, ele falou no final da década de 40, quando que o Rebbe anterior, o sexto Rebbe de Lubavitch, chegou para os Estados Unidos, eu resolvi, por curiosidade, ver. Falavam tanto desse Rebbe, que ele veio para revolucionar positivamente o judaísmo americano. Foi o Rebbe de Lubavitch que trouxe esse grande impulso, que todos estavam desacreditados, tinham certeza que os Estados Unidos não é uma terra fértil para o judaísmo. Então o judaísmo era na Europa, de Alteheim, lá na antiga terra, antiga casa, lá era o judaísmo. Agora, vida nova, esquece tudo. E assim que as lideranças judaicas receberam o Rebbe anterior. E ele veio aqui, ele veio para os Estados Unidos com a famosa frase: America is not anders. América não é diferente, nada é diferente. O judaísmo vai florescer aqui igual lá. Qual foi a primeira coisa que ele fez no dia que ele chegou? Vamos lembrar que ele chegou de cadeira de roda, chegou com a saúde bem debilitada por toda a perseguição que ele teve. Foi preso, foi torturado por manter a chama viva do judaísmo na época do comunismo. Depois teve que fugir também durante a guerra. Uma história muito interessante, como que os nazistas que ajudaram ele a fugir por orientação do governo americano, toda uma história. Mas finalmente ele chega nos Estados Unidos, uma viagem de navio longa, cansado. O que ele faz no primeiro dia? Levaram ele para um hotel. O que você faz quando você chega de viagem cansado? Ele fez uma reunião aquele dia com os dirigentes para abrir a primeira yeshiva, para decidir como que vai ser a educação judaica. Ele chegou mostrando que ele veio aqui para revolucionar o judaísmo, e Baruch Hashem, hoje nós colhemos o fruto dessa coragem e essa certeza, convicção que o Rebbe tinha, que o judaísmo ele é para todos os lugares, para todas as pessoas. E aí esse homem conta: eu ouvi falar tanto do Rebbe que eu falei, eu vou lá conhecer ele, que custa? E na hora que eu conheci ele, eu me apeguei. Eu vi uma pessoa sagrada, não só capaz e inteligente, uma pessoa, um Rebbe. E
eu acabei conhecendo o genro dele, que acabou se tornando o nosso Rebbe, e eu gostei dele. Eu gostei dele. E eu resolvi que eu vou começar agora a frequentar e perguntar, e assim ele criou, era talvez mais fácil, com certeza era mais fácil no início, você ter um contato mais próximo. Ele frequentemente ia até o Seven Summit, na sinagoga do Rebbe, conversava e tirava suas dúvidas, pedia brachot, etc. Ele falou, não me tornei um Hassid dele, mas eu visitava e aproveitava frequentemente desses conselhos. Passou o tempo, eu fui melhorando de vida, meu business cresceu, eu saí de Nova York, vim para a Califórnia e me tornei uma pessoa muito, muito bem sucedida. Dou muita tzedakah, inclusive para Chabad, para todos os lugares. E assim eu mantenho uma vida compromissada com a Torá, com as mitzvot. E os anos foram se passando e eu perdi o contato com o Rebbe. Eu estava morando em outro lugar e não precisava tanto de brachot, achava que eu tinha tudo e perdi o contato. Até que, a gente está falando do final da década de 40, início de 50, depois ele vai para a Califórnia e na década de 70 ele tem um ataque cardíaco. Vai parar no hospital, situação crítica. Imediatamente ele lembra, na hora da emergência, ele lembra do Rebbe. Então, pede para a esposa, imediatamente liga para o Rebbe, fala o que está acontecendo e pede uma brachá. E o Rebbe respondeu com uma brachá de Refá Shlomá, de cura completa, e ele conta que imediatamente ele começou a sentir uma melhora logo depois da brachá do Rebbe. E aí ele conta um episódio que aconteceu no hospital. Ele fala, eu tinha que ficar para recuperação 3 semanas no hospital. E desde o primeiro dia que ele chegou no hospital, tinha uma enfermeira, jovem, bonita, que começou a cuidar dele, e mais do que cuidar dele. Ela estava lá 24 horas, não 24 horas, mas o tempo todo que ela estava a serviço, ela estava lá do lado dele, ajudando e conversando. E ele fala, eu não sei, eu sou uma pessoa casada, uma pessoa que cumpre Torah Mitzvot, e eu não sei como isso daqui aconteceu, mas ele decidiu abandonar tudo, o judaísmo. Ele decidiu que no Shabbat, ia pegar um carro e fugir com ele. Isso daqui era sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã ele está dormindo, ele escuta como chama? Na central do hospital, falando o nome dele. Como chama isso? No alto-falante, falando o nome dele. Ele acorda assustado, e aí logo alguém bate na porta dele e fala para ele, você tem uma ligação urgente. Quem pode ser quem está me ligando urgente? Ele corre, acabou de acordar, corre para o telefone. Era o Rav Chodakov. Ele sabe muito bem qual era a voz. Era o secretário do Rebbe. O secretário do Rebbe falou para ele o seguinte: acabei de sair do quarto do Rebbe. O Rebbe estava muito sério. Ele pediu para te ligar no hospital. Ele falou, você deve ir para casa agora, antes do Shabbat. Aí ele falou, eu tentei discutir com o secretário do Rebbe. Falei, desculpa, mas eu não estou de alta. Eu só posso sair na terça-feira, hoje é sexta-feira. E depois eu moro a 150 milhas da minha casa, eu não vou chegar antes do Shabbat, é muito arriscado. O Rav Chodakov, quem conheceu ele, não tinha meias palavras, ele falou, Moishe, não tenta brincar. O Rebbe falou para te ligar e mandou te falar isso. Você conhece o Rebbe, então eu quero que você me prometa que você vai cumprir o que ele te orientou. Pega suas coisas e obedeça imediatamente. Ele falou, eu não tinha escolha, porque eu sei que se eu não fizesse, estava brincando com fogo. Ele falou, ele correu, fugiu, pegou um táxi, chegou em casa, na hora que a esposa estava acendendo as velas de Shabbat.
E aí depois ele fala o seguinte, depois eu fiquei me perguntando como que eu consegui entrar nesse shtut, quer dizer, o que é esse shtut? Algo mais forte do que eu me tirou do céu. E aí o Rebbe de Vizhnitz, ele finalizou falando o seguinte, ele quis dizer, isso pode acontecer com qualquer um, isso podia acontecer com Yosef. Poucas pessoas talvez tenham o mérito de ter um Rebbe grudado salvando ele. O Rebbe que salvou Yosef era o pai dele, Jacob, e o Rebbe nesse caso salvou ele. Então, essa história, a primeira coisa, mostra o lado humano de cada um de nós, inclusive de Yosef Atzadik. Não é possível que até mesmo Yosef Atzadik ele caia no Ruach Shtut. Então, nós vemos o lado fraco humano, nós vemos o nosso Shtut, que todos nós vivemos. Quem aqui não faz coisas erradas? Então significa que todos nós somos influenciados pelo Ruach Shtut, cada um da sua forma. Então esse Ruach Shtut ele está presente na nossa vida. Se nós formos muito racionais e não aprendemos ir para o outro lado, ir para o lado do Shtut, de Kedushá, que vamos ampliar um pouco mais, é perigoso todo momento nós cairmos no Shtut de Klipa. Paulo, até aqui está claro? Vamos voltar então para a história que o Rebbe de Vizhnitz ele começou a falar. Ele disse que para contrabalancear o Shtut negativo, nós temos a madeira de acácia, que era o Atzei Shittim, dentro do Mishkan, no templo móvel. Por que precisava que o patriarca Jacó plantasse 200 anos antes daquilo? Porque para poder construir algo de força para combater o Shtut, você precisa de um tzadik dando força. Se eles fossem comprar qualquer madeira de outros povos que tinham vendedores ambulantes no deserto, tinham lugares próximos que eles podiam comprar, não teria essa força. Era uma força espiritual que vem de Jacob Avinu. Então a primeira coisa nós vemos que nós devemos estar conectados com alguém mais forte, devemos estar conectados com o Rebbe para poder ter força de conseguir passar nos desafios que cada um de nós passamos diariamente. Começando pela manhã, quando a gente não quer levantar quando o alarme toca. Não sou diferente. Isso daqui é o nosso lado humano. A nossa alma animal era mais forte, às vezes, ou muitas vezes, do que a alma divina. Então vem aqui a mensagem que nós começamos a falar semana passada, a mensagem da data dessa quinta-feira à noite, que é a data de Yud Shvat. O Rebbe anterior faleceu, o sexto Rebbe, o nosso Rebbe assumiu a liderança nessa data de Yud Shvat, e o Rebbe deixou claro qual que é a missão da nossa geração. Então nesse mamar, que o Rebbe anterior deixou como testamento, ele fala no final da primeira parte, ele fala sobre esse conceito de Shtut. Tem que ser radical, tem que ser louco, no bom sentido. E o Rebbe colocou isso dentro do nosso sangue, de todos os Hassidim, e de certa forma, essa mensagem para todo o povo. Hoje em dia as pessoas já se acostumaram, mas para pensar, volta um pouquinho. Você acha normal você ir no meio da rua e parar uma pessoa, você quer colocar tefilim? Não tem nada de normal. Parar uma pessoa, você faz a brachá do lulav, e todas as loucuras positivas, bate na porta e vê se ele quer colocar mezuzá. Mas foi essa loucura e foi isso que o Rebbe nos ensinou, que nós devemos ser loucos no bom sentido. Se fica muito dentro da conformidade, não vai para frente. Nem o mundo, nem o povo e nem nós. E num sentido pessoal, o que significa ser bobo? O que significa ser louco no bom sentido? Então existe um dos exemplos que é dado é você não procurar se você é obrigado, mas sim uma conexão mais profunda. Vou dar um exemplo. O Elie Wiesel,
num dos seus livros, ele escreve o seguinte, que ele estava em Auschwitz, ele estava meio que num debate com alguém falando, não lembro direito o que a outra pessoa estava falando, mas ele falou, pode ser verdade tudo que você está falando, essa foi a resposta que ele deu para o outro que estava no debate. Aí falou, mas a tua verdade não é a minha verdade. Eu coloquei tefilim em Auschwitz toda manhã. Eu provavelmente não deveria ter feito isso, mas eu fiz. O que está dentro dessa frase? Quer dizer, eu não deveria, mas eu fiz. Se você for perguntar para um rabino, pela lei judaica, eu devo entrar em perigo de vida para colocar tefilim? A resposta é não. Mas tem questões, ou tem pessoas que estão conectadas, de tal forma que eles não fazem pergunta. E todos nós, quando realmente importa, nós não somos calculistas. Quando a pessoa está numa situação de perigo, ele vai perguntar qual a estatística dele sobreviver? Ou ele vai usar todos os métodos para ele poder se salvar? Se alguém falar para ele, só tem 1% de chance de viver, ele vai batalhar até o último minuto. Porque para ele, a questão de sobrevivência é importante. Esse conceito de estudo do chá é algo que a Hassidut coloca dentro da nossa veia. Foi isso que o Rebbe anterior ele fez. Ele não era obrigado a sacrificar sua vida. Ele sacrificou sua vida. Ele faleceu com as doenças decorrentes do que ele sofreu. Por que ele sofreu? Porque ele decidiu salvar o judaísmo na Rússia comunista. Se ele ficasse em casa sozinho estudando, nada ia acontecer. Mas ele resolveu abrir sinagogas e mikve e escolas em toda a Rússia. Então ele era o chefe da oposição e ele foi perseguido. Ele era obrigado a fazer isso? Não. Mas seria mais ou menos uma pergunta: você é obrigado nesse caso a entregar a sua vida para salvar a vida dos seus pais? Pode ser que a lei diga que não. Mas se para você a vida dos seus pais é tão preciosa, você não vai perguntar, você vai fazer. Isso explica uma conversa que ficou famosa entre o quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, um grande rabino da época contemporâneo, Reb Chaim, em Volozhin. Tinha uma reunião, na época, ainda já no início do comunismo, então ainda na época do pai do Rebbe anterior, do Rebbe Rashab. O governo queria decidir qual que seria o currículo do ensino judaico. Então deixavam ter o ensino judaico, mas o ensino judaico no modo deles. Então eles iam fazer o currículo. Então já dá a perceber, já dá para saber qual que era o tipo de educação que eles queriam passar. Educação judaica comunista. Era o comunismo que eles achavam que eles estavam enganando que seria uma educação judaica. E os rabinos da época se juntaram e tiveram várias reuniões e várias discussões. Em um dado momento, eles tiveram uma derrota, talvez final. Eles estavam todos no mesmo hotel, lá na capital. E o Reb Chaim, ele chega no hotel e ele vê que o Rebbe Rashab, ele está chorando. Ele fala em Yiddish para ele, Lubavitch Rebbe, vós vês tu, o que você está chorando? Nós fizemos tudo o que a gente podia. O Rebbe Rashab respondeu, mas o assunto não foi resolvido. O que está acontecendo aqui? Um disse, você fez a tua parte. A tua obrigação é tentar salvar. Você fez. Você entregou o máximo que você podia da sua saúde e da sua força para isso. Mas, infelizmente, não deu certo. O Rebbe Rashab falou, o que interessa se eu fiz ou não fiz? Na prática, o assunto não foi resolvido. Isso significa o Shtut de Kedushá. Isso significa um pouco de Messirut Nefesh, de auto-sacrifício. Cada um no seu nível. Hoje em dia pode ser um auto-sacrifício para eu poder não trabalhar no Shabat. Para muita gente é um auto-sacrifício. Eu abri mão daquela comida que eu acho maravilhosa para poder comer kasher. E assim por diante. Então, a nossa vida é cheia de sacrifícios. Mas hoje nós aprendemos que o sacrifício não é negativo. Colocam numa conotação negativa, você está sacrificando. Em hebraico não é sacrifício, é korban, é kiruv. Kiruv é aproximação.
A cada vez que eu sacrifico, que eu oferto a minha alma animal, eu estou me aproximando mais de Hashem. Este é o Shtudek do Chá, e essa é a mensagem dessa data magna de 10 de Shvat, que começa essa quinta-feira à noite, sexta-feira. Uma data propícia para poder escrever carta, mandar para o túmulo do Rebbe, pedir brachot, uma data de muita energia, sexta e sábado. Esse também é o ponto de conexão com Deus. Olha só o que fala o rei Davi no Salmos, Salmo 73. Vani be'ar velo eda be'emot aitimach vani tamidemach. Frase forte. Eu sou igual um animal que não sei de nada. Eu sou um animal. Eu sou um bobo que não sei de nada. Eu sou um animal perante você. Mas eu estou sempre com você. Muito profundo. Para estar com Hashem, tem que ser um pouco louco. Para estar com Hashem, eu não posso ser o dono da verdade. Mesmo que eu me baseio na Torá. Tinha um grande sábio que estava conversando com outro sábio, e aí aquele sábio, achando que ele era o tal, ele falou: eu já cheguei com a minha espiritualidade no 7º céu. Está escrito no Talmud que tem 7 céus. Eu já me elevei, estou no 7º céu. E o outro respondeu: eu não sou nada. Eu sou tão baixo que o 7º céu desce para mim. Aquele cara achou que se ele subisse, ele ia encontrar Deus. Você nunca vai encontrar Deus por forças próprias. Porque eu sou limitado e Deus é ilimitado. Agora, se eu me anulo, me considero igual um tolo, um ignorante perante Deus, eu danço sem me importar com o que os outros acham, porque eu estou dançando perante Deus. Um profeta, ele anula os seus poderes racionais para receber a mensagem de Deus. Um sábio, ele dança num casamento porque a mitzvah alegrar o noivo e a noiva, ele não está preocupado com a sua glória, a seu respeito, ele está preocupado com a alegria dos outros. Nesse momento nós estamos trazendo o 7º céu para nós. Nós estamos atingindo uma conexão porque eu abri espaço dentro de mim para Hashem poder penetrar. Então, de certa forma, quando nós falamos para ser tolo, na verdade, o ser tolo seria, em outras palavras, revelar a minha essência. Não é ser tolo. Ser racional é sair da minha essência. A minha essência é pura. Por quê? Por mais importante que é o estudo, é o entendimento, tem ego envolvido. E se tem ego envolvido, é uma barreira na minha conexão. Eu tenho que retirar esse ego para poder ter uma conexão pura com Deus. Então, por mais que nós falamos que eu tenho que seguir as regras, vem hoje a mensagem: saia das regras, saia da caixa, saia do quadrado. Não seja quadrado, não seja tão racional quando se trata de uma conexão divina, ou de uma orientação divina. Quando que um mestre, um rebbe, te fala alguma coisa, você não fica questionando, mas para mim não faz sentido. Não tem que fazer sentido. Se você sabe que está vindo da fonte certa, aceite. E na hora que eu for procurar entender, eu posso atrapalhar. Isso se aplica, já nos preparando para o mês de Adar, que na verdade é a vida toda. Mitzvah Gdolá Liod Besimcha, uma mitzvah grande, estar alegre. Para nós sermos, mais do que estarmos, sermos alegres, nós precisamos ser um pouco tolos. Tem gente que acha que ele é muito racional. Eu sou realista, eu estou te falando que é problema. Acredita em mim que não tem razão para eu ficar feliz. Eu sei o que eu estou falando. Vem a Hazuda e fala, você não sabe o que você está falando. Você está criando um bloqueio para a sua própria essência. Tem gente que tem medo de externar alegria porque está indo contra seus princípios.
Esses princípios eles foram criados pela mente humana deturpada, que é chamado o shtut negativo. Eu saí do foco. O foco, se eu tirar a barreira, eu vou ser uma pessoa feliz. Ninguém falou que é fácil. Isso daqui é a nossa missão de vida. Tirar o ego. Isso acaba. Tirar o ego da nossa frente e abrir essa conexão pura da nossa essência. Nós estamos falando de uma pessoa grande, a filha do rei Shaul, a filha dele. Eles não conseguiam entender isso. Na vida Mela conseguiu. Não é todo mundo que consegue entender isso. Então nós vemos que o ponto de conexão com Hashem, ele passa por esse desvio suprarracional. Precisamos desse desvio suprarracional. Então, isso daqui é uma revolução. Nós somos orientados a estudar a Torá e seguir as regras. E, às vezes, nós temos que quebrar as regras. Lógico que com responsabilidade, com orientação, mas isso é muito importante. Saber quebrar as regras. Então, você tem um conceito dentro da doutrina hassídica que ele é complementar ao que nós estamos falando agora. Nós estamos passando o conhecimento da Hassidut. Existe o que é chamado Darkei Hassidut, os caminhos da Hassidut. E uma das atividades chaves dos caminhos da Hassidut é chamado o Farbrengen, Itzvadut, uma reunião hassídica. E muita gente pega esse conceito de uma forma errada. É o momento de sentar e beber com os amigos. Chaz e Shalom, Deus os livre, não é isso. Isso é outros ambientes. O objetivo do Farbrengen é justamente sair um pouco da normalidade. E às vezes você precisa um pouco de um lechaim para poder sair um pouco da normalidade. Mas só vai beber com responsabilidade e aquele que, quando ele sai da sua normalidade, ele vai revelar sua essência e é positiva. Se ele vai beber e vai se comportar de uma forma de estudo para baixo, não deve beber. Então o objetivo é beber um pouquinho, tanto é que o Rebbe fala para não beber muito. Se for ver a orientação do Rebbe, é muito pouco, não tem como ficar bêbado. A ideia é que ele relaxa um pouco a alma animal para você poder falar de alma divina para alma divina. Esse é o objetivo do Lechaim. Mas o Lechaim é só um preparo para o Farbrengen. Quer dizer, o Farbrengen é quando você cria um ambiente mais informal para poder passar as mensagens mais fortes. Tem mensagens que você não consegue passar num estudo e numa conversa, porque vai ofender. Mas você cria um ambiente mais descontraído para conseguir, através de histórias, parábolas, música, passar mensagens mais profundas, mostrando que nós não podemos ser tão frios. Devemos vibrar um pouco mais. Devemos ser um pouco mais profundos. Então, o Farbrengen, ele tem como objetivo tirar essas camadas. Esse é o verdadeiro objetivo. Então, por isso que datas importantes, datas onde tem uma energia forte, nós procuramos fazer esse Farbrengen para poder melhorar a nossa conexão com Deus. Então, é complementar. Você tem o estudo e você tem a prática. O estudo da Hassidut, ele complementa com o caminho da Hassidut. E assim tem vários outros comportamentos hassídicos, que significa saia do mínimo, faça ao máximo. Então você tem a obrigação de dar um presente para quem você ama. Em vez de ser obrigado, aí você vai dar um presente mínimo. Quando você gosta da pessoa, você quer fazer o máximo para agradar. Então quando você ama Deus, você não faz o mínimo. Deixa eu ver o que está escrito aqui na lei judaica. É isso que está escrito? Esse é o mínimo? Isso já é kasher? Então pronto, não me pede mais. Mas alguém que faz com amor, alguém que faz com vibração, alguém que tem uma conexão mais forte com Deus, ele vai procurar fazer o seu máximo. E às vezes ele vai descobrir que ele tem capacidade de ser mais do que ele imagina. Então essa mensagem é muito forte e é a mensagem-chave, uma das mensagens-chaves dessa data de Yud Shvat. Vamos então aproveitar para refletir um pouquinho. Então, amanhã à noite, quinta-feira, começa esse momento de reflexão. Vamos refletir e tomar essa decisão para a nossa vida, que só vai trazer brachot. Porque se a gente está munido de shtut
positivo, isso nos ajuda a proteger também do shtut negativo. Que a gente possa ter de volta a nossa fonte, a nossa referência, que é o Beit HaMikdash, é o templo, e aí não vai ser tão difícil, pelo contrário, vai ser o momento onde a gente vai poder ter essa conexão máxima com Hashem, que seja em breve. Amém. Amém.